Temos atualizações do 3i Atlas. Finalmente, a trajetória muito rara. Este é o 3i Atlas, este é Marte. 3i Atlas está prestes a passar e uma frota de rovers e orbitadores prontos para a câmera. Sob as coroas congeladas de Marte e a neblina avermelhada, a 3i Atlas avistou algo extraordinário. O cometa Atlas 3i passa perto de Marte. A partir de 4 de outubro de 2025, o objeto está se afastando de seu ponto mais próximo de Marte. Padrões gravados na superfície do planeta que desafiavam a lógica e a expectativa. Em uma única passagem, o primeiro olhar próximo da humanidade sobre Marte se transformou em seu primeiro grande mistério marciano. Um enigma que mudaria a exploração para sempre. A descoberta. Em uma época em que enviar uma câmera além da órbita da Terra era um ato de ousadia imaginativa, a 3i Atlas se tornou a primeira espaçonave a passar por Marte e retornar com vislumbres detalhados de sua superfície escarlate. Ao longo de milhões de quilômetros, sua lente perfurou a distância cósmica, capturando o planeta não como um ponto vermelho distante, mas como um mundo de textura, sombra e mistério. A missão surgiu durante uma era em que as nações testavam os limites da exploração robótica. Marte era o prêmio final, um planeta que parecia ao mesmo tempo familiar e inalcançável, com desertos escondendo uma história que ninguém ainda havia contado. A tecnologia era primitiva para os padrões atuais. Seus sistemas eram frágeis e os links de dados dolorosamente lentos. Ainda assim, contra todas as probabilidades, a 3i Atlas conseguiu transmitir as imagens mais nítidas que a humanidade já havia visto do planeta vermelho. O que aquelas imagens revelaram ia além da ciência. Sob o pó e o gelo, havia padrões que pareciam deliberadamente desenhados. Vales que se curvavam como antigos cursos d'água, cordilheiras que sugeriam cicatrizes vulcânicas e planícies marcadas com segredos esperando para serem lidos. Será que Marte já foi vivo, com rios e tempestades? Ou algo diferente moldou sua superfície há muito tempo? Essas perguntas ecoariam na ciência planetária pelas próximas décadas. Desenvolvimento da missão e lançamento. Concebida no início da década de 1970, a 3i Atlas nasceu de um objetivo ambicioso: sobrevoar Marte e capturar imagens que redefiniriam nossa compreensão do planeta. Naquela época, a corrida espacial impulsionada pela Guerra Fria havia avançado a tecnologia, mas o reconhecimento detalhado de Marte ainda se limitava a sonhos e telescópios terrestres imprecisos. Os planejadores por trás da 3i Atlas enfrentaram desafios assustadores, como construir uma espaçonave capaz de percorrer centenas de milhões de quilômetros transportando equipamentos de imagens sensíveis. Os arquitetos da missão imaginaram uma sonda pequena o suficiente para ser lançada em foguetes existentes, mas sofisticada o suficiente para enviar dados significativos de volta. Selecionar a trajetória era igualmente crucial. A espaçonave precisava passar perto de Marte o suficiente para fotografar detalhes da superfície, mas com um caminho preciso para evitar ser capturada pela gravidade ou colidir. Os projetistas da missão optaram por uma trajetória de sobrevoo que equilibrasse velocidade e distância, maximizando as oportunidades de imagem dentro dos limites tecnológicos. O dia do lançamento, envolto em expectativa e incerteza, mobilizou equipes especializadas na ciência de foguetes mais avançada da época. Embora os registros exatos desse período sejam escassos, a espaçonave 3i Atlas decolou em meio a uma onda de esperanças. Uma ferramenta de exploração criada para estender os sentidos humanos rumo ao vazio. A trajetória levou a sonda a disparar pelo espaço interplanetário, guiada pelos comandos cuidadosamente calculados do controle terrestre. Cada correção, cada leitura de telemetria era preciosa. A viagem testou tanto a engenhosidade humana quanto a resiliência das máquinas, preparando o palco para um encontro histórico que revelaria Marte como nunca antes. Inovações tecnológicas da 3i Atlas. O que realmente diferenciou a 3i Atlas foi seu uso pioneiro de sensores de imagem com dispositivos de carga acoplada, tecnologia então ainda em sua infância. Ao contrário dos filmes fotográficos tradicionais, os CCDs convertiam fótons diretamente em sinais eletrônicos,
permitindo um processamento e transmissão de dados mais rápidos. Embora primitivos em comparação com os sensores atuais, esse avanço marcou uma mudança sísmica na forma como imagens espaciais eram capturadas. As câmeras CCD da espaçonave foram projetadas sob medida para suportar o ambiente hostil do espaço, onde a radiação e as variações de temperatura ameaçavam os eletrônicos frágeis. Os engenheiros precisaram desenvolver técnicas de blindagem inovadoras e métodos de resfriamento para manter os sensores operacionais durante a longa jornada de vários meses. Transmitir as imagens de volta era um desafio formidável. A largura de banda em distâncias interplanetárias era limitada. Cada byte de dados era precioso. Para superar isso, a 3i Atlas utilizou modulação por código de pulsos junto com algoritmos de correção de erros projetados para maximizar a integridade do sinal apesar da interferência solar e do vasto vazio cósmico. As técnicas de compressão de dados desenvolvidas durante essa missão lançaram as bases para futuras sondas, ajudando a superar longos atrasos de transmissão e perdas parciais de dados. Engenheiros e cientistas trabalharam em estreita colaboração, ajustando hardware e software lado a lado, uma verdadeira corrida contra o tempo e a distância. Em uma era sem memória digital moderna, a sonda dependia de um sistema de buffer interno para armazenar temporariamente as imagens antes de enviá-las. Esse sistema precisava gerenciar o tempo com precisão absoluta. Qualquer falha significava a perda irreversível das imagens. O sucesso dessa tecnologia ajudou a provar que imagens detalhadas da superfície de planetas a partir de sobrevoos não eram apenas possíveis, mas viáveis. Capturando Marte, o evento do sobrevoo. À medida que a 3i Atlas se aproximava de Marte, a espaçonave iniciou uma operação de imagem cuidadosamente coreografada. As câmeras foram ativadas, escaneando a superfície do planeta avermelhado, como se tentassem decifrar suas histórias antigas em tempo real. O sobrevoo ocorreu a uma distância cuidadosamente calculada, próxima o suficiente para produzir uma resolução muito mais nítida do que qualquer tentativa anterior. As imagens chegavam aos poucos, quadro por quadro, revelando uma paisagem alienígena repleta de mistérios. À primeira vista, as calotas polares cobertas de dióxido de carbono congelado e água cintilavam contra o fundo ocre. Planícies vastas se estendiam além do horizonte, interrompidas ocasionalmente por bordas de crateras e cordilheiras enigmáticas. Alcançar a resolução fotográfica ideal foi um exercício técnico de malabarismo. A alta velocidade da espaçonave limitava os tempos de exposição, exigindo sensores ultrassensíveis e alinhamento exato das câmeras. Apesar de ruídos ocasionais e perdas parciais de dados durante a transmissão, os cientistas celebraram o nível de detalhes sem precedentes. Algumas imagens sugeriam a possibilidade de antigos leitos de rios, vales sinuosos esculpidos por água corrente há eras. Outras pareciam mostrar formações vulcânicas, indicando um passado geológico dinâmico. Esses primeiros registros se tornaram o tecido a partir do qual surgiriam hipóteses sobre a história ambiental de Marte. Cada imagem era um fio frágil tecido a partir de dados brutos, recebidos em rajadas que cruzavam milhões de quilômetros. O feito de engenharia foi notável: congelar frações de segundo em uma superfície a milhões de quilômetros de distância, preservando-as como cápsulas para estudo aqui na Terra. Descobertas científicas a partir das imagens da 3i Atlas. As imagens da 3i Atlas destruíram antigas noções de Marte como um planeta morto e estático. As vistas nítidas de suas calotas polares norte e sul forneceram a primeira confirmação concreta de ciclos sazonais de geada além da Terra. Os cientistas puderam ver como esses reservatórios congelados cresciam e diminuíam, indicando interações atmosféricas. Além dos polos, estendiam-se vastas planícies, algumas salpicadas por misteriosas faixas escuras e camadas de rocha que sugeriam erosão. Mas foi a identificação do que pareciam ser antigos vales fluviais que eletrizou os pesquisadores. Esses canais lembravam os leitos secos de rios da Terra, indicando que água líquida já teria escavado seu caminho por Marte. As implicações geológicas eram profundas. Água em Marte significava condições climáticas passadas potencialmente quentes o suficiente para sustentar fases líquidas. Isso sugeria um período habitável, uma janela estreita em que a vida microbiana poderia ter prosperado. Para os astrobiólogos, isso era um sinal claro a ser seguido.
Os dados da 3I Atlas também mostraram evidências de formações vulcânicas, incluindo estruturas semelhantes a vulcões escudo, sugerindo que Marte não foi moldado apenas pela água, mas também pelo calor interno e por forças tectônicas. A interação entre água e vulcanismo tornou-se um tema central na compreensão da evolução marciana. Essas descobertas repercutiram na comunidade científica planetária, inspirando novos modelos dos ciclos geoquímicos de Marte e da história de sua atmosfera. Os dados forneceram uma base crítica que moldou o foco de missões futuras, conectando pontos em um quebra-cabeça que se estende por bilhões de anos. Controvérsias e desafios. Ainda assim, a missão da 3I Atlas não foi isenta de momentos contenciosos. A interpretação daquelas primeiras imagens provocou intensos debates científicos. Seriam as marcas sinuosas evidências reais de antigos rios ou poderiam ser fluxos de lava vulcânica remodelando a superfície? A resolução das imagens deixava espaço para múltiplas leituras, alimentando a controvérsia. Céticos apontavam para a baixa resolução e granulação em comparação com missões posteriores, argumentando que os dados eram ambíguos demais para conclusões definitivas. Erros de transmissão e atrasos às vezes corrompiam os arquivos de imagem, aumentando a frustração e limitando análises mais abrangentes. As críticas também se concentraram no retorno limitado de dados da missão em relação às expectativas. Algumas imagens chegaram incompletas, distorcidas por interferência ou perdidas na transmissão. O conjunto de dados incompleto forçou os cientistas a dependerem fortemente da interpretação e alguns temiam uma empolgação prematura sobre a existência de água em Marte. Apesar desses problemas, a 3I Atlas demonstrou tanto o imenso potencial quanto os riscos da imagem planetária nas primeiras fases da exploração. Ela revelou o quanto dependíamos não apenas do hardware, mas também de redes de comunicação impecáveis, estendidas por milhões de quilômetros. Os debates evidenciaram a necessidade de tecnologias melhores e de missões mais persistentes. Esses desafios moldaram o espírito das sondas subsequentes a Marte, destacando a importância de imagens de alta fidelidade e de um gerenciamento robusto de dados. O que era ambíguo na 3I Atlas tornou-se um apelo claro por olhos mais precisos e confiáveis voltados para Marte. Impacto nas futuras missões a Marte e na ciência planetária. O legado da 3I Atlas irradiou muito além da linha do tempo de sua própria missão. Seu uso pioneiro da tecnologia CCD e da transmissão de dados com correção de erros influenciou diretamente os orbitadores e módulos Viking no final dos anos 1970. Essas missões se beneficiaram de câmeras aprimoradas e comunicações mais confiáveis, inspiradas diretamente pelos avanços da 3I Atlas. O Mars Global Surveyor, lançado 2 décadas depois, expandiu essas bases com sistemas de imagem avançados e mapeamento completo da superfície, ecoando técnicas testadas por essa primeira sonda de sobrevoo. A capacidade de detectar remotamente sinais geológicos e climáticos tornou-se um pilar da exploração marciana. Além disso, a missão estimulou tanto a comunidade científica quanto a imaginação pública. Os vislumbres parciais de Marte como um mundo possivelmente habitável no passado geraram mais financiamento e entusiasmo. A exploração planetária passou a ser prioridade não só para governos, mas também para a colaboração internacional. A 3I Atlas também ensinou lições valiosas sobre o planejamento de missões, equilibrando objetivos científicos com capacidades logísticas e tecnológicas. Seu sucesso provou que até mesmo imagens imperfeitas poderiam revolucionar o conhecimento e despertar novas hipóteses dignas de serem perseguidas por décadas. Legado e lições. No fim das contas, a 3I Atlas foi uma pioneira, estabelecendo as bases para a revolução do sensoriamento remoto que transformou a ciência planetária. Ela mostrou que, de uma espaçonave ágil passando por um mundo distante, era possível extrair insights extraordinários mesmo com ferramentas rudimentares. A missão reafirmou nossa capacidade de alcançar e decifrar as histórias gravadas em terrenos alienígenas. Mais do que dados científicos, as imagens serviram como mensageiras precoces, despertando uma curiosidade generalizada sobre Marte e acendendo a busca contínua por entender nossos vizinhos planetários. Elas transformaram Marte de um ponto frio no céu noturno em um objeto de investigação intensa e fascínio humano.
A missão também destacou o quanto ainda precisávamos avançar, melhorias em resolução, confiabilidade e interpretação. No entanto, provou que esses saltos estavam ao nosso alcance, inspirando inovação e exploração contínuas. As imagens de sobrevoo da 3I Atlas capturaram mais do que características da superfície. Elas vislumbraram as possibilidades da própria exploração espacial. Sussurraram histórias ocultas, esperando sob o pó avermelhado, convidando a humanidade a retornar e descobrir a verdade mais profunda. Décadas depois, as imagens da 3I Atlas ainda sussurram do silêncio carmesim de Marte, padrões congelados na poeira, perguntas sem resposta. Aquele breve sobrevoo tornou-se mais do que uma missão. Foi o primeiro vislumbre da humanidade em um mistério que ainda se desenrola, esperando por nosso retorno para olhar novamente.